E aí, galera, 2023 acabando, mas a gente aqui não poderia deixar de colocar a retrospectiva 2023, porque o ano começou com esperança, novas perspectivas para o Brasil e para os pós-graduandos. Conseguimos eleger o presidente Lula e isso abriu muitas portas justamente para a gente avançar a ciência e tecnologia no país. E logo nos primeiros dias, a NPG já iniciou a pressão pelo reajuste das bolsas, com a pressão popular e o lançamento do nosso abaixo-assinado. Vocês devem ter percebido que a pauta do reajuste já está nos discursos da ministra de Ciência e Tecnologia e do ministro da Educação, mas não iremos sossegar até a garantia do reajuste imediatamente agora ainda esse semestre. Além disso, a gente reivindicou mais orçamento para a pós-graduação no Brasil, mas infelizmente fomos surpreendidos pela tentativa de golpe, tentativas golpistas e ataques antidemocráticos hoje na cidade de Brasília. E aí, agora, o que fazer se você defende a democracia? E tivemos a responsabilidade histórica de defender a democracia e também de garantir com que os responsáveis pelos atos terroristas que ocorreram em 8 de janeiro pudessem ser punidos. Gritamos em alto e bom som, sem anistia. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem Para debater e aprofundar os conhecimentos sobre a cultura popular brasileira, participamos da 13ª edição da Bienal dos Estudantes. Fala galera, estamos a menos de 24 horas da 13ª Bienal da UNE, Festival dos Estudantes, e os rios do Brasil vão desaguar aqui, na cidade do Rio de Janeiro. Evento realizado pela UNE em parceria com a NPG e a UBS em fevereiro deste ano. Com o lema "Um Rio Chamado Brasil", o encontro propôs um olhar sobre a diversidade que forma o Brasil e o povo brasileiro, a sua capacidade de adaptação aos mais diferentes terrenos, resistências às intempéries, assim como os rios, que seguem os cursos tortuosos e se tornam caudalosos ao receberem seus afluentes. A NPG teve diversos momentos de protagonismo na Bienal, com a apresentação dos trabalhos selecionados na mostra científica, na maratona tecnológica, além também de debates com a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Houve ainda a realização da 2ª Conferência Livre de Juventudes e Saúde, em uma plenária com centenas de pós-graduandos e APGs, para organizar um calendário de luta, porque 2023 foi de muita luta, e lançamos lá a campanha nacional pelo reajuste das bolsas. A NPG realizou um Dia Nacional da campanha pelo reajuste, para garantir com que a ciência brasileira continuasse sendo produzida, para dar passo decisivo nessas áreas estratégicas, porque essas áreas são capazes de desenvolver tecnologias e conhecimento para a emancipação do país. A mobilização dos pós-graduandos foi fundamental. Boa tarde, a gente está aqui com parte da diretoria da NPG e com alguns pós-graduandos, e a gente está realizando a Blitz da NPG aqui em Brasília, a pressionar e convencer as agências de fomentos e os governos estaduais e nacional para ampliar os recursos e permitir assim o reajuste das bolsas. Foram diversas formas de pressionar, nas redes, nas ruas, nas assinaturas do abaixo-assinados, nas blitz no Congresso Nacional e mandando mensagem por direct e comentando nas postagens da CAPES, CNPq, MEC e MCTI, falando da necessidade do reajuste das bolsas. E assim chegou o dia do reajuste das bolsas, o dia 16 de fevereiro de 2023. Após muita mobilização, o governo federal atendeu a nossa reivindicação e o reajuste de bolsas foi concedido, colocando fim numa década de congelamento dessas bolsas. O anúncio do reajuste das bolsas da CAPES e do CNPq foi anunciado pelo presidente Lula em cerimônia realizada no Palácio de Planalto, na companhia de diversos ministros, como o ministro da Educação, ministra da Ciência e Tecnologia. Realmente acontecer, e parabéns, Luciano e Camilo, por você ter tido a competência em tão curto prazo já preparar o programa de reparação do estrago na educação que foi feito no governo anterior. E as bolsas foram reajustadas em 40% para o mestrado e doutorado e 25% para o pós-doutorado. Mas a luta sempre continua para quem é pesquisador e pesquisadora no Brasil. A NPG não se furtou e continuou pautando o reajuste das bolsas que não foram contempladas e outros avanços estratégicos para a valorização da ciência. Pode ter certeza de que os pós-graduandos brasileiros continuarão na mobilização para que a ciência permaneça no centro do debate do país. Essa geração de jovens aqui tem no coração o amor pelo Brasil e a garra para mudar a realidade nacional através da ciência. Pensando nisso, a entidade realizou o seminário O Lugar do Pós-Graduando no Mundo da Formação e do Trabalho, na sua 2ª reunião de diretoria, realizada em março desse ano.
A partir disso, o centro da luta por direito dos pós-graduandos precisava ser o reconhecimento da nossa atividade laboral, porque através deles viriam os direitos trabalhistas e previdenciários, a valorização permanente das bolsas e outras conquistas. Se temos pós-graduação no Brasil, é porque o Estado contribuiu para isso. Não cabe apenas a gente ficar nas pautas corporativistas. Precisamos debater todos os problemas que assolam a nossa nação. E porque esse é o papel do pós-graduando na reconstrução do país e na conquista da verdadeira independência do Brasil. E em apenas 3 meses do governo federal, tivemos mais uma conquista para comemorar: o anúncio da recomposição do orçamento das universidades brasileiras, uma vitória da educação e a resposta às reivindicações do movimento estudantil. O diálogo com a CAPES também garantiu alguns avanços. Um deles foi a revogação do inciso 10 do artigo 9º do Regulamento de Programa de Demanda Social da CAPES, anexado na Portaria 76 de 2010, que passou a não ser mais obrigatório que nós, bolsistas de mestrado e doutorado, fixemos residência na cidade onde realizamos nosso curso. Essa decisão foi válida para todas as bolsas em vigência e para quem teve a bolsa concedida antes da concessão dessa portaria. Uma grande vitória da pós-graduação no Brasil, uma grande vitória da NPG. E todas essas lutas que a NPG vem travando em defesa do Brasil também teve seu reconhecimento. Recebemos diretamente da mão da ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e do presidente do CNPq, Ricardo Galvão, uma menção especial de agradecimento do Prêmio Almirante Álvaro Alberto. Isso só demonstrou que a trajetória de luta tem sido muito vitoriosa e reconhecida pela sociedade brasileira. E com isso chegamos na metade do ano. A 75ª reunião anual da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, SBPC, ocorreu em julho na Universidade Federal do Paraná e foi o maior e mais tradicional evento promovido pela comunidade científica nacional e abrigou o 18º Encontro Nacional de Jovens Cientistas e a 2ª Maratona Científica da NPG. O importante passo foi dado neste evento, o lançamento do dossiê Florestan Fernandes, um estudo preliminar sobre a condição do pós-graduando brasileiro no mundo do trabalho e também no mundo da formação, uma pesquisa desenvolvida em parceria da NPG com o Centro de Estudos Memórias da Juventude, o CNJ, sobre as condições dos pós-graduandos. Neste novo momento da pós-graduação, a NPG teve a necessidade de apresentar formulações de políticas públicas para garantir e ampliar os direitos, como a valorização permanente das bolsas, os direitos trabalhistas e previdenciários, o combate à fuga de cérebros e oportunidades no mercado de trabalho. E nós também participamos de diversos momentos importantes da SBPC, como a abertura do evento, com uma fala potente sobre qual é o nosso papel na sociedade. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Vinícius Soares, atualmente eu faço doutorado em saúde coletiva na UFRJ e presido a Associação Nacional de Pós-Graduandos. E aqui eu represento milhares de jovens cientistas de norte a sul do país que estão produzindo ciência da mais alta qualidade. E digo mais, aqui eu represento o corpo estudantil do Brasil, aqui representado juntamente com a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que de fato os estudantes são o futuro do Brasil. Tivemos também a assinatura de contratos para a concessão de 1,14 bilhões em financiamento reembolsáveis para o projeto de inovação, assinado pela ministra Luciana Santos. E também tivemos na SBPC a aprovação por unanimidade na Assembleia de Sócios da SBPC, uma moção apresentada pela NPG com o tema Apoio para a contagem dos anos de mestrado e doutorado para o tempo da Previdência. Quem está contra, eu coloco também em votação para aprovar por unanimidade. E o segundo semestre também foi marcado pela luta para a gente democratizar a pós-graduação no Brasil, porque as cotas, elas abrem portas. Após muita pressão, conseguimos aprovar o projeto na Câmara e ele seguiu para o Senado. A lei de cotas foi aprovada e segue para o plenário. É urgente a nossa mobilização para garantir a aprovação dessa lei tão importante, a sua ampliação e sua renovação nesse momento. E a nossa luta foi sempre para assegurar a continuidade e aperfeiçoamento dessa importante política pública no Brasil. E nessa proposta da lei de cotas, conseguimos incluir a pós-graduação. E na noite de 24 de outubro, após muitos meses de mobilização, os estudantes puderam celebrar uma grande conquista. A lei de cotas estava aprovada e renovada a política de ações afirmativas de acesso às universidades federais pelos próximos 10 anos, incluindo aí pela primeira vez a pós-graduação. A lei foi aprovada no Senado Federal e depois foi sancionada pelo presidente Lula.
Aprovado o projeto. Contra os votos, senador Flávio Bolsonaro, senador Cleitinho, senador Magno Malta, senador Eduardo Girão, senador Marcos Rogério. E o mês de agosto começou com o pé na rua. A NPG esteve na linha de frente de diversas mobilizações no Dia do Estudante, no dia 11 de agosto. Fomos para as ruas pelos direitos previdenciários dos mestrandos e doutorandos, pela valorização dos jovens cientistas, por uma política de reajuste anual das bolsas e em defesa do orçamento para a educação, além disso, a revogação do ensino médio e pela aprovação de uma política nacional de assistência estudantil com uma bolsa permanência para estudantes de graduação e também de pós-graduação. Hoje, os estudantes brasileiros estão ocupando as ruas para dizer que nós queremos a revogação do novo ensino médio, mas para dizer para o presidente Lula que ele cumpra o que ele prometeu e dizer que educação não é gasto, educação é investimento e nós não aceitaremos nem um centavo a menos para a educação brasileira. E nas ruas também, a NPG marcou presença na Marcha das Margaridas, em Brasília. Neste ano, o nosso mote é Margaridas em Marcha, pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Momento importantíssimo da retomada democrática do nosso país, e as mulheres estão na rua para reivindicar as nossas pautas nesta marcha, que é o ato auto-organizado, feminista, o maior que temos na América Latina. No maior ato da América Latina, organizado pelo movimento feminista e pelas trabalhadoras rurais, trazendo à tona a importância da luta de um Brasil soberano e pela valorização das mulheres, especialmente aí nas pesquisas regionais e nos seus locais de vivência. Foi uma marcha histórica, com mais de 100 mil mulheres do campo, da floresta e também da cidade. Viva a luta das mulheres! E quem entra na universidade também quer muito permanecer, por isso que lutamos para aprovar o projeto de lei 1434, que garante a permanência dos estudantes de graduação e de pós-graduação na universidade. O investimento na educação por meio da Política Nacional de Assistência Estudantil precisa ser visto como um investimento para que os estudantes capacitados possam contribuir cada vez mais com o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Para pressionar, construímos um abaixo-assinado para pressionar a Câmara em tornar o PL em lei. E no dia 31 de agosto, o projeto de lei da assistência estudantil foi aprovado na Câmara de Deputados, com relatoria da deputada Alice Portugal, da Bahia, que criou a Política Nacional de Assistência Estudantil. E pela primeira vez, o projeto de lei reconhece que os pós-graduandos também são um segmento que precisa dessa assistência estudantil. Agora, a nossa luta continua para a aprovação desse PL no Senado Federal. E em 30 de agosto, a NPG lançou a Campanha Nacional pelos Direitos Previdenciários dos Pós-Graduandos, que tem como a proposta principal garantir que os anos dedicados na formação, através do mestrado e doutorado, sejam computados para fins da Seguridade Social e da aposentadoria. Com isso, garantiu acesso às garantias mínimas, como auxílio-doença, pensão, salário-maternidade e também o direito à aposentadoria por contribuição. Possibilitar o pós-graduando ingresso no regime previdenciário através da contribuição por uma alíquota diferenciada e simplificada é uma luta pela valorização dos jovens cientistas no Brasil. A partir disso, a NPG se reuniu em setembro com representantes da CAPES e do INSS e com a deputada Alice Portugal para a gente discutir a previdência social para os pós-graduandos. E com isso, um amplo estudo sobre o tema está sendo realizado para a gente garantir as discussões sobre quais são as possibilidades e os melhores modelos para serem replicados aqui no Brasil, para a gente achar um caminho institucional para garantir esses direitos previdenciários. Também realizamos uma live para a gente tirar todas as dúvidas dos pós-graduandos, porque a gente sabe que vocês têm muita dúvida. E a gente reforçar também o engajamento de todos pela valorização dos jovens cientistas. E a ideia dessa live aqui para a gente poder esclarecer as dúvidas, colocar o que é que está acontecendo nessa campanha. E no dia 14 de setembro, a Comissão de Educação da Câmara de Deputados realizou uma audiência pública para debater a situação dos pós-graduandos no mundo do trabalho e pautamos assim, o Legislativo e o Governo, a nossa reivindicação pelos direitos previdenciários para os mestrandos e doutorandos. Essa audiência foi solicitada pela NPG e presidida pela Alice Portugal, deputada federal da Bahia, e teve diversos expositores. E iniciamos esse debate apresentando um panorama atual da situação dos pós-graduandos brasileiros, alertando para o eclipse de direitos, causado pela nossa condição híbrida de ser estudante e trabalhador ao mesmo tempo, o que nos traz vulnerabilidade social. Mas quando a gente fala isso, é preciso falar que existe, de certa forma,
uma subtração do que é o trabalho dos pós-graduandos para a produção científica no país. Porque, vejam, existe um certo tipo de eclipse de direitos sociais para quem é pós-graduando. Porque a gente, muitas vezes, não somos reconhecidos como estudantes pelas universidades, então a gente não consegue ter acesso a políticas de assistência estudantil em muitos casos, e também o Estado brasileiro não nos reconhece enquanto trabalhadores. Hoje o país vem enfrentando fenômenos sociais muito graves para a nossa sociedade. A perda de talentos, porque os nossos mestres e doutores estão migrando para profissões de menor adensamento científico e tecnológico para poder sobreviver. E levamos essa discussão também para os estados. E em outubro realizamos uma audiência pública na Comissão de Trabalho da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Essa audiência foi organizada pela deputada estadual Dani Balbi e tratou sobre os direitos previdenciários e a situação dos pós-graduandos no Rio de Janeiro. A audiência contou com diversas APGs e reitorias e representações também da sociedade civil. A partir disso, aprofundamos o debate sobre a ciência e tecnologia no país e também nos estados brasileiros. Muita luta, tivemos um importante espaço, que foi o 45º CONAP da NPG, o Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos, e que ele ocorreu 17 a 19 de novembro na cidade do Recife, em Pernambuco. Esse CONAP ele foi histórico, com a participação de 98 APGs de todo o Brasil. É o maior CONAP da história da NPG. E o CONAP é o segundo fórum mais importante da NPG e ele é responsável para a gente debater a conjuntura política, uma nova agenda de ciência e tecnologia para o país e também debatemos as pautas reivindicatórias dos mestrandos e doutorandos. E o CONAP também convocou o 29º Congresso Nacional da NPG, que vai ser realizado o ano que vem. E a programação do CONAP foi muito intensa. Debatemos o Plano Nacional de Pós-Graduação 2021-2030, tivemos diversos grupos de trabalho, mostra científica com apresentação de trabalho dos pós-graduandos e também a entrega de um abaixo-assinado com mais de 25 mil assinaturas à presidência da CAPES e representantes do MEC e do Ministério da Ciência e Tecnologia, para a gente apresentar a demanda pelos direitos previdenciários. Esse CONAP também foi histórico porque a NPG lançou o projeto Memória em Cartaz, a história da pós-graduação no Brasil, que vai buscar coletar informações e documentos que ajudem a resgatar a nossa história, da trajetória do movimento nacional dos pós-graduandos, porque os pós-graduandos estão aí contribuindo com a luta desde a redemocratização do país e desaguou de fato na fundação da nossa NPG. Foram dias intensos de debate sobre a ciência e tecnologia e em defesa da pós-graduação, em busca da valorização dos pós-graduandos e das pós-graduandas, preparando porque 2024 vai ter muita luta. E finalizamos em novembro com mais uma importante vitória. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados aprovou o relatório da deputada Ana Pimentel para a aprovação do projeto de lei 2699 de 2011, que trata sobre a nomeação dos dirigentes nas universidades federais, ou seja, garantindo a democracia na universidade brasileira. Ao invés agora da lista tríplice, passarão a ser encaminhados ao Ministério da Educação apenas os nomes do reitor e do vice-reitor que foram eleitos pela comunidade acadêmica. Mas a luta por paridade nas eleições ainda continua. Precisamos garantir eleições paritárias e a voz especialmente dos estudantes nessas eleições. E 2023 já chegou ao fim. Foi um ano muito agitado, com muitas lutas, mas também com muitas conquistas, em busca da reconstrução de um país, que a gente possa, de fato, colocar o Brasil no século XXI e produzir ciência e tecnologia com a cara do nosso povo. E a NPG vai seguir na luta pela valorização dos jovens cientistas e pela ciência e tecnologia no país. Precisamos lutar muito para conseguir conquistar os nossos direitos e sabemos dessa necessidade de nos organizarmos politicamente, porque um passo à frente e não estamos mais no mesmo lugar.